Fala aí galera do Portal da Liga, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer a review com spoilers de Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Ontem já fiz o vídeo sem spoilers, hoje vai ser o vídeo com spoilers. E eu vou querer comentar algumas cenas, dizer algumas coisas gerais do filme, mas eu não vou trazer todas as teorias, tudo que eu pensei sobre o filme, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco, ok? Então só algumas coisas gerais sobre o filme, tá? Lembrando que o filme não tem cena pós-crédito, então acabou o filme, começou os créditos, você pode ir embora para casa que não vai ter mais nada. E que esse vídeo vai ser uma zona free spoiler, ou seja, você pode spoiler à vontade. Aí embaixo nos comentários você pode comentar sobre o filme, pode comentar suas teorias, o que você achou, as suas cenas favoritas, etc. Só peço por favor que não façam spoiler nos outros vídeos do canal, inclusive no vídeo sem spoilers, para não atrapalhar, né, as outras pessoas que não querem spoilers e querem ver o filme, sabe, ter a experiência real em primeira mão, mesmo que o trailer tenha entregado tanta coisa, né? Bom, para começar, vamos começar do início, né? O filme ele começa contando a origem do Batman, o que a gente tá careca de saber, mas ele contou de uma forma dinâmica e bem simples, né? Ele fez uma cinemática de um sonho do Bruce Wayne correndo do funeral dos pais até cair numa caverna cheia de morcegos e lá ele é levitado para cima. Então, depois daquilo, fiquei, mas caramba, o que tá acontecendo aqui? Aí depois a gente descobre que é um sonho. E durante essa cinemática temos vários cortes em que eles introduzem a cena em que os pais deles são mortos. A cena não ficou muito clara se era um assalto ou um assassinato, já que o cara ele não declarou nem, não, isso aqui é um assalto, não, ele não declarou nada disso, inclusive ele nem quis pegar as joias da mãe, o que nos leva a crer que provavelmente ele foi contratado para assassinar eles, não sei, é difícil dizer, mas assim, eu acho que é muito boa, traz uma emoção assim diferente, uma vibe diferente dos outros filmes que nós temos, a origem dos desenhos. Foi algo bem interessante mesmo, e uma maneira boa de você resumir a origem do Batman sem ficar contando um monte de coisa, né? Inclusive não teve nada, por exemplo, sobre o Comissário Gordon. Pelo menos no começo não tem muita coisa sobre o Alfred, foi mais resumidamente mesmo, né? E a próxima cena que eu vou querer comentar, eu não vou fazer em ordem cronológica, certo? Eu não vou falar assim, aconteceu isso, depois isso. Eu vou pegar algumas cenas e vou comentar elas, as cenas que mais me chamaram a atenção, tá? Depois nós temos tudo o que aconteceu em Homem de Aço, né? A batalha de Superman contra o Zod, só que do ponto de vista de Bruce Wayne, que eu achei fantástico, cara, porque tudo que nós vimos da luta entre os dois foi só na visão do Superman. E é engraçado porque nesses filmes de destruição, eu pelo menos sempre me pergunto, mas e as pessoas, sabe? Não tem ninguém nesse prédio? O que está acontecendo com as pessoas ao redor? É a mesma pergunta que me fizeram, por exemplo, em Superman vs Shazam, do Liga da Justiça. Naquele caso, os prédios estavam vazios. Só que, por exemplo, nesse filme, os prédios não estão vazios, estão cheios de gente. No filme, por exemplo, de Superman, da morte do Superman, a animação, quando ele cai lá no meio com o Apocalipse, provavelmente também tinha gente naqueles prédios. Ou seja, sim, tem casualidades e muitas casualidades, certo? Nos é mostrado isso em Batman vs Superman, da visão do Bruce Wayne, ele tentando resgatar as pessoas, se preocupando com os seus funcionários que estavam no prédio. Enfim, cara, eu achei impressionante, sabe? Você ter uma outra visão, justamente para poder construir a ideia de um Superman malvado, porque o Superman nesse filme, ele não é o Superman malvado, sabe? Ele ainda não exatamente o escoteiro. Ele é um pouco diferente, ele tem um pouco dos dois, mas ele é um Superman de bom coração. Ele ainda não foi, digamos assim, transformado. Ele ainda tem bom coração, ele ainda é o Superman bonzinho, entende? Mas vendo isso do ponto de vista dos humanos, você tem o que? Você vê dois seres super poderosos se enfrentando, se degladiando e destruindo a cidade. Você não sabe, é difícil distinguir bem e mal durante isso,
as pessoas que estão lá embaixo, pelo menos, só querem saber sobreviver. Eles não estão pensando que ele tá salvando a gente ou algo do tipo. Obviamente que depois muita gente vai considerar ele como um salvador, como um deus praticamente, certo? Mas naquele momento você para pra pensar e você percebe assim que as pessoas estão tentando sobreviver. Porque o interessante desse filme, desse universo que a DC está construindo é que o Superman ele é muito recente, então ele não tem todo aquele carisma que as pessoas têm, sabe? O Superman vai salvar a gente, olha o Superman salvando a gente. Tem muita gente que ainda não conhece ele direito, tem muita gente que ainda não sabe quem ele é. Ele acha só um alienígena que veio do espaço e está aqui destruindo tudo. Então é basicamente isso que nos é mostrado no filme, certo? Nesse comecinho, pelo menos. Tá. A próxima cena que eu vou comentar vão ser mais cenas do Super-Homem, certo? Basicamente, durante o filme, o Super-Homem faz várias coisas, né? Padrões, ele vai salvar pessoas, ele vai no deserto salvar a Lois Lane. Só que a cena do deserto, ela no começo a gente não percebe a profundidade que ela tem até nós chegarmos em Lex Luthor, certo? O que acontece no deserto? Basicamente, a Lois Lane vai lá entrevistar um terrorista com um outro cara. É armada uma emboscada para esses terroristas, matando um monte de pessoas lá. E aí o Superman aparece para salvar a Lois Lane do terrorista principal lá, certo? O Superman em si não mata ninguém, só que ele acaba sendo acusado de matar todas aquelas pessoas pelo Congresso. E nós depois descobrimos que tudo isso é uma ação de Lex Luthor. O que é um pouco estranho de fato, porque o Lex Luthor ele nos é introduzido um pouco tarde na trama. Se tivesse introduzido desde o Homem de Aço, seria um pouco mais fácil para construir um pouco da raiva que o Lex Luthor tem pelo Superman, que basicamente é pelo fato de o Superman ser mais poderoso do que ele em questão de influência, por exemplo, né? Em questão de força física não tenho o que dizer, mas em questão de influência, em questão de popularidade, ele é mais poderoso do que o Lex Luthor jamais poderá ser. Então, basicamente isso é umas coisas que motiva o Lex Luthor a odiar o Superman. E aquela cena no deserto, então, é o precursor para basicamente o Lex Luthor tentar manchar a imagem do Superman. Só que o Lex Luthor ele vai para alguns extremos assim que eu fico pensando, cara, mas por quê? Sabe? Por que ele foi tão extremo assim? Por que ele foi tão longe em querer fazer o Superman parecer um vilão sem nem ter, sabe, muito contato, muitas experiências com ele. Inclusive, no começo, em Superman a série animada, por exemplo, o Lex Luthor tenta até fazer com que o Superman se torne aliado dele, no comecinho da série. Então, e aí nós temos alguns embates entre os dois, mas isso não acontece em Super-Homem, em Homem de Aço, e nem nesse filme. Nós só temos aquele finalzinho, mais pro final, perto do Apocalipse, em que o Lex Luthor confronta de fato o Superman. Agora, outra cena que eu queria comentar também, então, seguindo essa mesma linha de Lex Luthor vs Superman, nós temos a cena do Congresso, no Senado, que é aquele lugar lá. Cara, aquela cena me fez ficar de boca aberta, sem poder acreditar naquilo. Tipo, eu não consegui prever aquilo, entende? Muita coisa do filme a gente consegue prever por causa dos trailers, por causa do que a gente já conhece da trama, mas aquilo eu não fui capaz de prever aquilo. E só que eu pude pensar aí, caramba, mano, e agora, cara? Agora vão acusar o Superman disso? Felizmente conseguiram detectar que foi um Homem-Bomba e não acusar totalmente o Superman do que aconteceu. Obviamente muita gente se voltou contra ele, inclusive o Bruce Wayne ficou meio assim. E é interessante porque tudo o que acontece de incriminador ao Superman, nós vemos a reação do Bruce Wayne. E nós temos aquela frase que o Bruce Wayne fala pro Alfred, né, que inclusive aparece no trailer, de que se ele tem 1% de chance de virar do mal, né, de virar contra eles, ele já pode ser considerado uma ameaça. E isso assim, de fato,
o Batman seria uma pessoa que iria considerar isso. Só que o problema é, o Batman não é amigo do Super-Homem nesse filme.